desse início aqui do webinar, o restante vai ingressando. Então, novamente, para quem entrou um pouquinho depois, bom dia, né? Hoje a gente se reuniu aqui para falar sobre uma solução para trazer mais potencial, para maximizar um pouco o potencial do já bem capacitado CATIA V5. Trazer novas soluções focadas ali em colaboração e governança, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu trabalho aqui na LWT integrando a equipe técnica relacionada a produtos da SoSystems, tá? E hoje a gente tem esse webinar para trazer uma discussão aí, tá? No decorrer da apresentação, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem ir inserindo pelo próprio chat, que ao final da apresentação a gente vai fazer uma discussão e trazendo as respostas ali de cada um dos temas que vocês forem levantando, tá? Então, para a gente dar início aqui à nossa apresentação, fazer uma pequena introdução sobre a LWT. Tá? A LWT é uma empresa 100% nacional, com mais de 30 anos de experiência no mercado de soluções para engenharia. Então, a gente atua diretamente sendo um parceiro da Dassault Systems, fornecendo soluções ali CAD, CAI, CAM, PLM, né? E também com equipamentos de manufatura aditiva industrial, né? Seja com a parte de implementação e comercialização desses equipamentos, quanto também com consultorias e suporte pós-venda dos equipamentos da Stratas, tá? Então a gente tem aí alguns dos nossos clientes também, que a gente atua em um desses dois segmentos, tá? E agora sim, vamos dar sequência e iniciar nosso assunto aí trazendo um pouco da agenda e sobre os assuntos que serão abordados, tá? Então a ideia no início é fazer uma pequena introdução sobre o CATIA V5, né? Fazer um panorama geral de como ele trabalha, quais são as capacidades que fazem ele ser tão reconhecido hoje na indústria. O Power BI, que é uma estratégia que a gente vai comentar, da gente conseguir trazer mais potencial para o nosso CATIA V5, que conecta diretamente com o próximo ponto, que é a plataforma 3D Experience. É fazer essa conexão entre o software CAD com uma ferramenta mais completa para gerenciamento e gestão dos arquivos, trazendo soluções para a gente de colaboração, né? Então, a gente fazer uma interação entre equipes, interação entre diversos departamentos, tá? Focar também com as ferramentas num processo de engenharia, então como que um projetista, como um gestor realmente vai estar utilizando essa solução para agregar valor ali para o processo dele, mas para o final, um pequeno vídeo trazendo para a prática tudo que vai ser feito com essa solução, e no final, uma pequena conclusão e esclarecimento das dúvidas que vocês forem citando aí no chat ou até mesmo no final da apresentação, tá? Então, começando, falar sobre o CATIA V5, o já conhecido aí por muitos, CATIA V5. A gente consegue ter as principais características assim que a gente traz do CATIA V5. É um software high-end, devido à à alta capacidade de processamento que ele tem, né? E tem uma alta presença industrial. Então, diversos segmentos industriais utilizam o CATIA V5 por conta dessa robustez que ele possui, principalmente os setores de aeroespacial e defesa e transporte e mobilidade, que é onde a gente encontra diversas aplicações relacionadas ao CATIA V5. Uma outra coisa que faz ele ser bastante utilizado nesse meio industrial é a alta capacidade dele de trabalhar com diversos segmentos dentro da engenharia. Então, nele a gente pode trabalhar com o modelamento sólido, né? Criar ali os nossos componentes, trabalhar com grandes montagens, essa é uma grande vantagem competitiva que o CATIA tem com relação a outros tipos de software, né? Uma alta quantidade de componentes a gente pode trabalhar dentro de uma mesma montagem, trabalhar muito bem com superfícies, né? O grau de superfície do CATIA que ele consegue atingir comparado a softwares ali que estão concorrendo com ele é relativamente um pouco mais alto, tá? Trabalha com parte elétrica ali, né? O roteamento de toda a parte elétrica, todo o circuito elétrico, seja num avião, seja num carro, seja num dispositivo eletrônico, e a mesma coisa para a parte hidráulica, né? Fazer esse roteamento das tubulações para conseguir finalizar ali um sistema, tá? E muitas vezes o que a gente vê no mercado é que o CATIA V5 ele vem acompanhado de outras soluções para fazer o armazenamento dos dados e para controlar esses dados gerados por ele. Seja ele com o SmartIN,
né, que é um software da Dassault Systems para controle de dados, seja com softwares concorrentes como o Teamcenter, que o pessoal usa até bastante, ou as famosas pastas no Windows, né, a pasta na rede que a gente vai armazenando ali nos arquivos, armazenando revisões e vai seguindo o trabalho dessa forma. Trabalhar dessa maneira traz alguns desafios, né? Então, eu vou citar aqui três desafios que a gente encontra trabalhando dessa forma. A gente tem uma conectividade limitada aos stakeholders envolvidos no processo. Então, fica difícil de eu dar visibilidade a todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Isso aí pode gerar alguns problemas é, de processo mesmo e trazer atrasos, enfim. Problemas de comunicação interdisciplinar. Como que eu interajo equipes que são responsáveis por desenvolver produtos, mas também a equipe da qualidade, a equipe do marketing, por exemplo. Como que a gente traz essa equipe para trabalhar junto e entender realmente o que está sendo feito e como que ela pode agregar nesse processo. E aí entra a questão das tarefas sem valor agregado, né? São tarefas que a gente realiza ali no dia a dia, porém, são coisas que a gente não traz um valor ali para o nosso produto. Então, para cada um desses pontos, é trazer uma pergunta para a gente pensar, né? Pensando numa estratégia que a gente citou no slide anterior, como que eu trago um stakeholder não envolvido no desenvolvimento CAD para ele acompanhar meu produto? Ele teria que ter algum software CAD para visualizar, ele teria que entender realmente como está sendo o andamento, se esse produto já foi finalizado, em qual etapa do desenvolvimento ele está. Isso traz algumas dificuldades, por às vezes a pessoa que vai fazer uma análise dessa não ter tanta familiaridade com o CAD em si, tá? Problema de comunicação interdisciplinar. Então, como que um designer elétrico ele sabe que foi feita alguma modificação, né, na parte mecânica e ele tem que fazer alguma alteração no circuito dele, né? Geralmente o que o pessoal faz é mandar um e-mail, mandar um print, tirar uma foto do problema que foi gerado e aí depois seguir ali com o desenvolvimento, né, da solução desse problema, tá? Uma forma como o pessoal que a gente encontra fazendo bastante. E as tarefas sem valor agregado, né? O projetista recebeu o e-mail lá, por exemplo, que tem que ser feita alguma modificação, porém, nesse e-mail, ele vai ter que ir lá na base de dados dele, seja no Windows, seja no Teamcenter, seja no SmartTeam, o que seja, buscar esse arquivo, entender o que precisa ser feito, abrir no CAD, fazer a modificação para depois validar se essa modificação faz sentido e se foi aprovada ali para o processo, né? Então, notem que a gente tem diversos pontos, a gente poderia citar outros também, né, como controle de revisão, por exemplo, que trazem ali tarefas sem valor agregado e não são tão benéficas assim para um processo de engenharia. Como que a gente busca trazer uma solução para isso? Com a estratégia chamada Power BI, tá? A estratégia Power BI nada mais é do que eu pegar meu software CAD, então nesse primeiro momento a gente está pegando dois exemplos aqui da própria Dassault, CATIA e SolidWorks, e conectá-lo a um sistema que permita esse gerenciamento eficiente. No caso, a plataforma 3D Experience. Então a ideia, seja software da SO ou não, é continuar o trabalho no CAD que você já está habituado e depois fazer todo o gerenciamento dos processos dentro da plataforma. Como o nosso foco hoje é trabalhar com CATIA, é a gente entender como que o CATIA se comunica com a plataforma e quais são os valores que são gerados por isso, tá? Então, notem que aqui na imagem vocês já têm a mesma interface do CATIA, para quem já conhece o software, só que ele traz algumas ferramentas novas justamente para a gente trabalhar com esse processo, fazendo com que um CATIA não se comporte só como um software CAD. Ele mantenha todas as capacidades de um software high-end que ele é, mas também atue ali como um PDM ou PLM em cloud, dependendo da nossa aplicação, tá? Para a gente iniciar, então, esse processo, a gente precisa fazer primeiro uma pequena introdução sobre o que é a plataforma 3D Experience, tá? A plataforma 3D Experience é uma solução, tá, da própria Dassault System, que ela trabalha, é, é o mais novo, assim, vamos dizer assim, que a Dassault trabalha hoje. É uma plataforma de negócios completa que abrange desde a concepção do nosso projeto, então desde a idealização, pesquisa de mercado, até o momento em que ele se torna obsoleto para o mercado ou para o processo em si, ele não é mais utilizado, tá? Ela se divide ali, como vocês podem ver, em algumas brands, né, alguns softwares aí, que alguns já são mais conhecidos no mercado, como por exemplo o SolidWorks e o CATIA, atendendo demandas de indústrias, como por exemplo
a indústria espacial, defesa e transportes e mobilidades, que a gente comentou que o CATIA tem uma alta presença, mas também outras 10 tipos de indústrias, né? Equipamentos de alta tecnologia, engenharia e construção, tá? Embalagens. Então, a Dassault trabalha com essa solução para dividir o seu portfólio de uma forma mais eficiente, trazendo soluções adequadas para cada tipo de indústria e para cada tipo de processo, tá? Como que a plataforma vai funcionar? Ela atua diretamente com o conceito de ambiente colaborativo. Então, a ideia desse ambiente colaborativo é fazer com que todos os dados relevantes para qualquer departamento, né, depois de tudo configurado, claro, seja acessível para essas pessoas, tá? Trazendo facilidade. Eu não preciso ir buscar esse determinado tipo de informação em uma pasta da rede ou em algum outro software. No mesmo ambiente onde a gente vai estar armazenando nossos dados CAD, nós vamos estar armazenando nossos documentos, as nossas regras de negócio, fazendo a comunicação interna, tá? Seja para um departamento de engenharia, ou seja, para outros departamentos que podem também ser integrados nessa mesma plataforma, tá? O ambiente colaborativo, ele tem uma questão também bem forte de permissões de acesso, tá? Então, todo ambiente que nós criamos vai ter um tipo de permissão, se ele vai ser um ambiente público, que todos os colaboradores têm acesso, protegido ou privado, que a gente seleciona alguns membros específicos para ter acesso àquela informação relevante. E, além disso, em cada um desses ambientes, cada colaborador tem uma função. Se ele só pode ver. Opa, acho que a apresentação fechou aqui, pessoal. Só voltando. Voltar aqui para o slide. Voltamos aqui para o ambiente colaborativo. Então, como a gente falou, ele tem a questão ali do controle de acesso e também das funções que cada pessoa exerce no processo. Então, a pessoa pode só ler, ela pode inserir dados, ela pode exportar esses dados para fazer algum envio, ela pode gerenciar os membros, tá? Então, eu tenho realmente um controle de acessos bem definido para facilitar meu processo e evitar que alguns problemas ocorram. Isso garante para a gente o conceito de fonte única da verdade. A informação está em um repositório único, onde todos que precisam ter acesso à informação relevante terão esse acesso com a permissão de fazer o que for designado para esse colaborador. Tá? Todos os dados inseridos nesse espaço colaborativo, eles são organizados com marcadores digitais, que a gente se assemelha muito a pastas ali. Então, você pode fazer tanto uma organização individual sua, quanto uma organização para a sua equipe se organizar ali, né, com relação aos dados. Notem que na imagem, né, a gente tem uma janela ali do CATIA V5 e um pop-up a mais relacionado à plataforma 3D Experience. Direto da interface do software, você consegue ver a sua organização por pastas, você consegue abrir diretamente o arquivo arrastando de um marcador digital para o CATIA V5. Então, ele traz uma facilidade melhor de acesso, seja para a equipe de engenharia, que vai ser o foco dessa solução, mas também para outras pessoas que estão envolvidas nesse desenvolvimento do produto. Tá? E isso traz para a gente a questão da reutilização de dados. Tá? Os dados estando em um único repositório facilita para a gente, né? Então, como eu falei, a gente pode pesquisar o arquivo diretamente do próprio CATIA, por exemplo, pesquisar um componente que vai ser inserido numa montagem, tá? E temos a capacidade de utilizar alguns filtros de pesquisa, que facilita a busca para a gente. Então, eu posso pesquisar por tipo, né, de arquivo. Então, preciso pegar um documento, preciso pegar um 3D, preciso pegar uma tarefa que seja, tá? Pesquisar por quem realizou determinado tipo de operação, né, por usuário ali. Quando foi realizado, né, quando foi criado esse documento, quando foi criado esse dado, quando ele foi modificado pela última vez, onde ele está localizado, né? Então a gente consegue relacionar lá com os marcadores digitais, né? Então ele está em determinado marcador, eu consigo trazer esses filtros de uma forma mais simples, como e por que também esse dado foi criado. Então ele traz diversas possibilidades de pesquisa, trazendo uma aceleração para a gente nesse processo, reduzindo aquele tempo de tarefa sem valor agregado que traz ali problemas para a gente no final do processo, tá? Outra capacidade interessante é a questão das comunidades, né? A comunidade nada mais é do que uma interface que se assemelha muito a uma rede social já inserido nessa plataforma que a gente vai comentar,
onde você pode estar criando ali discussões sobre um projeto, né? Você pode criar uma estrutura ali para integração, por exemplo, então definir exatamente o que sua equipe utiliza, a forma de trabalho, para que novos colaboradores, quando entrarem, já tenham acesso de forma estruturada a esses guias de trabalho. E a gente mantém ali a continuidade digital da informação, né? Eu não preciso, por exemplo, pegar um WhatsApp, um e-mail, uma mensagem no Teams, enviar para essa pessoa trabalhar em cima de um produto. Na própria plataforma, no mesmo ambiente onde já estão o nosso CAD, nosso 3D, a gente já consegue ter essa comunicação, trazendo ganhos, principalmente com relação à quantidade digital, tá? Nessa comunidade a gente consegue criar diversos tipos de arquivos, né? Então, questionamentos, novas ideias, inserir imagens, vídeos, tá? Realmente para criar essa comunicação e também trabalhar com conceitos de mensagens instantâneas, compartilhamento de tela, videochamadas, tá? Isso tudo é possível fazer dentro da própria interface do software, tá? Agora entrando num conceito mais da própria engenharia, né, dos dados inseridos na plataforma. Conceito importante que a gente trabalha, né, em outros softwares PDM também, é a questão do ciclo de vida, né? Como que eu controlo desde a concepção do meu produto, desde a idealização até o momento que ele está obsoleto ali para o mercado. Então esse produto ele passa por algumas etapas, principalmente controlando o estado de maturidade, né? Então, a gente cria desde um estado onde ele é privado, né? Foi quando eu criei meu objeto, ele está sendo planejado ainda, né? Começa a ser trabalhado, então já estou realizando ali algumas modificações, já estou criando a geometria em si. Isso também serve para documentos, tá? Então a ideia ali, tanto para o 3D quanto para o documento, é eu conseguir controlar esse ciclo de vida, tá? A gente passa por um estado em frozen, né, congelado ali, esperando uma aprovação. Então, finalizei meu trabalho, eu sou projetista, liberei meu produto para fazer uma validação para o meu gerente, né, para qualidade, para alguém de manufatura. Então, esse produto ele está congelado, ele não sofre nenhuma modificação e só vai seguir com o ciclo de vida dele, que ele vai ser liberado após uma validação. Então, o release seria ele liberado. Foi aprovado por quem for, por qual processo ele tem que passar, e aí o produto está pronto para ser produzido, para ser enviado para alguém, tá? Dessa forma. Depois de liberado, caso seja necessário para o seu processo, você pode obsoletar esse produto. Então, ele não faz mais sentido para o mercado, não faz mais sentido dentro da sua empresa e ele está descartado, tá? Além disso, a gente trabalha com revisões. Então, todo produto que a gente cria tem um controle de revisões rigoroso, onde cada uma das revisões passa por esse processo de controle de ciclo de vida, tá? Outra coisa interessante que a gente tem aqui, que a gente traz realmente um ganho considerável quando a gente compara com um sistema baseado em arquivos, é o reporte de problemas, né? Como que a gente faz a identificação de um problema, seja ali no nosso 3D, ou seja em um documento, por exemplo, tá? E traz essa informação de forma simples, clara e objetiva para quem for gerenciar essa modificação e para quem for executar essa modificação, tá? Então, no 3D Experience, né, com o CATIA, com o Cloud Service, a gente tem a capacidade de gerar problemas relacionados ao próprio 3D. Notem que na imagem, né, a gente criou aqui um tipo de problema onde esse dispositivo eletrônico ele precisa, devido a um requisito de mercado, né, ou devido também, o que pode acontecer, ao requisito da manufatura, não deu encaixe, por exemplo, ela vai passar por um processo de aumentar a capacidade da bateria. Então, esse produto já pronto, eu preciso substituir o circuito ali da bateria. Notem que no próprio 3D ele tem uma indicação ali, né, como se fosse ali uma localização de onde esse problema está citado. E na direita a gente tem o problema e onde ele está sendo impactado, tanto no componente que é a bateria, quanto no produto como um todo, que é onde ele vai sofrer esse impacto. Além disso, o usuário que receber esse problema para solucionar, ele pode receber uma imagem como essa, deixando mais claro realmente o que ele tem que fazer. Então ali está bem claro, ele tem que substituir as duas células da bateria para aumentar a capacidade em uma cavidade já existente. Então eu posso criar meio que alguns requisitos para trabalhar com essa correção do problema, tá? Isso é apenas para eu criar ali o problema, desenhar esse problema e deixar claro. A operação em si vai ser realizada no CATIA, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Problema identificado, problema designado, ele tem que passar por uma modificação.
Então, esse é algo importante também da gente trabalhar. Como que a gente controla modificações, né? Num cenário ideal, utilizando as soluções da plataforma 3D Experience, o Cloud Services com CATIA, a gente tem um gerenciamento de modificações bem interessante de ser trabalhado, tá? Onde eu consigo rastrear desde o processo onde eu gero um problema, né, que foi o que a gente viu no slide anterior, passo pela designação desse problema a um usuário, controlo o que está sendo feito por esse usuário, até chegar no processo de validação direto no próprio 3D. Então, o usuário recebeu a informação de que ele tem um problema para resolver, né, uma ação de mudança para realizar, ele vai abrir no próprio software, CATIA V5 no caso, o produto e vai realizar as modificações dele, tá? Todas essas modificações elas são relacionadas a, a um documento, né, um dado gerado pela plataforma, que são as change actions, ações de mudança, tá? Então, tudo que vocês estão vendo nesse vídeo aqui, nesse pequeno vídeo ali no canto esquerdo, ao final do processo, depois de ele ter finalizado o trabalho, eu vou ter o registro de tudo que foi feito. Então, o que foi feito no com um determinado componente? Ele foi substituído, ele foi movido, alterei a posição dele. Eu tenho toda a rastreabilidade do que foi feito no produto. Finalizando essa ação, eu subo novamente para a plataforma, né, salvo o meu arquivo diretamente do CATIA, e a pessoa relevante, né, por exemplo, um gerente que não tem acesso ali ao CATIA, ou alguém da equipe comercial que não tem acesso ao CATIA, pode validar essas mudanças e visualizá-las pelo próprio 3D Experience, pelo próprio navegador da plataforma, tá? Então notem que ali no canto direito inferior já temos o nosso novo produto com a bateria substituída, tá? Essa ação de mudança e esses problemas que a gente reporta geram tarefas. Então, outra capacidade que nós temos é gerenciar o nosso dia a dia ou atribuir tarefas para outros membros direta da plataforma, tá? Onde a gente consegue também trabalhar com uma questão interessante que são os anexos e os entregáveis. Então, se eu designar uma tarefa para um projetista, num próprio anexo da tarefa, eu já posso dar um direcionamento para ele do arquivo que ele vai trabalhar. Isso aí reduz aquele primeiro ponto que nós conversamos de tarefas sem valor agregado. Você buscar o seu arquivo não gera valor para o seu processo. Ele estando ali em mãos, ele recebendo uma notificação de uma tarefa e já tendo exatamente esse arquivo, ele acelera o trabalho dele, ele tem mais tempo para fazer alguma melhoria, para trabalhar com inovação esse arquivo, tá? Então a plataforma vai funcionar dessa maneira. Você consegue controlar seu dia a dia de trabalho, consegue controlar o dia a dia da sua equipe de maneira simples, tá? Tendo ali informações relevantes sobre suas tarefas e podendo organizar da forma que for mais conveniente para você. Então você pode organizar tanto pelo estado de maturidade dela, né? Se ela está sendo trabalhada, se ela está em atraso, por exemplo, sobre a data de vencimento, quando que cada tarefa expira ali o prazo, né? Se eu tenho tarefas para a próxima semana, para amanhã, consigo organizar meu dia a dia dessa forma e consegue ver tarefas de outros membros também, né, que você designa. Então, você como um gerente pode visualizar algumas tarefas que foram designadas para a sua equipe, né? E entender realmente como que está sendo o andamento dessas tarefas, né, o fluxo de trabalho e ter ali insights, entender se está atrasado, o que que a gente pode fazer para melhorar ali o processo, enfim, tá? Então a gente tem essa ideia das tarefas aqui. Tá? Essas tarefas, inclusive, que podem ser abertas diretamente da interface do CATIA V5, tá? Depois vai ter um pequeno vídeo que vai ficar um pouco mais claro, vai deixar mais visual para vocês essas funções que a gente está comentando realmente funcionando, tá? E outra coisa que a gente consegue fazer são rotas de tarefas de aprovação, né? A rota nada mais é do que um conjunto pré-definido de tarefas que tem ali uma sequência lógica, tá? Para estarem acontecendo, tá? Então a gente pode utilizar tanto para criar uma sequência de tarefas mesmo, né? Então, tarefas subsequentes, na qual a anterior sendo finalizada, eu já inicio a próxima, tá? Mas também posso ser utilizado em processos de aprovação e liberação, seja de um 3D ou seja de um documento, tá? E criar templates, né? Deixar esses templates, essas ideias meio que prontas para serem reutilizadas por outros processos ou utilizadas em um segundo momento também, tá?
criar também a parte de validação dessas tarefas de rotas, sendo algo opcional, uma assinatura eletrônica, para garantir realmente que a tarefa executada ali naquele passo da rota tenha sido feita e tenha sido validada por quem quer que seja, tá? Então a gente consegue criar, como vocês estão vendo na tela, rotas que podem ser tanto feitas para uma liberação de um produto, quanto para automatizar um conjunto de tarefas que possa estar sendo realizado, tá? E uma parte mais interessante que diferencia muito a plataforma 3D Experience de outras soluções é a questão da acessibilidade, tá? A plataforma é acessível a qualquer momento, né? Então, você tendo uma conexão com a internet, ela vai estar disponível ali para você. Utilizada em qualquer tipo de dispositivo conectado à internet, né? Então, você pode pegar seu celular para validar uma rota, por exemplo, seu tablet, notebook ou próprio desktop mesmo, tá? Isso aí é muito útil para quem viaja muito, está direto no aeroporto, precisa validar alguma mudança, precisa até visualizar o próprio 3D diretamente do celular, isso aí é possível, tá? E disponível em qualquer lugar do mundo, né? Com você tendo um aparelho com conexão à internet, você consegue ter acesso aos seus dados, tá? Um outro ponto interessante é que tudo que nós comentamos até esse slide, você acessa diretamente de um navegador, ou seja, não exige instalação de nenhum tipo de software, nenhum tipo de solução precisa ser instalada. Com o seu usuário, né, você acessa o navegador e vai ter acesso a todas essas capacidades que a gente comentou até aqui, tá? Disponível também em qualquer tipo de navegador, tá? Então, Edge, Chrome, Firefox, o que você tiver ali disponível, você consegue utilizar a plataforma, ela vai ser compatível, tá? E qualquer tipo de sistema operacional, Android, iOS, Windows, você consegue ter o acesso ali a todas essas capacidades que nós citamos até o momento, tá? Bom, agora tem um pequeno vídeo, tá? Mostrando para vocês um pouco do fluxo de trabalho, muito focado no CATIA com a plataforma, para a gente entender realmente como ela funciona, tá? Então, esse vídeo aqui, ele ilustra, né, o dia a dia de um designer, né? Então, o designer, ele vai receber ali uma nova ação de mudança que ele tem que estar realizando, né? Então, ele recebe lá na plataforma uma notificação e diretamente na interface do CATIA, ele tem acesso a todas as informações relacionadas, inclusive qual é o contexto dessa ação de mudança. Então, ele ativa ali o que a gente chama de work under, para ele registrar tudo que está sendo feito no produto, e na própria ação de mudança eu já tenho o meu 3D. Eu só arrasto para o CATIA e tenho acesso a fazer as modificações necessárias nele. Outra coisa interessante é essa questão do multicad, né? Eu consigo visualizar produtos que não foram feitos no CATIA V5 na minha estrutura de árvore para ter ali uma noção de posicionamento, da geometria e assim por diante. Ele está substituindo um arquivo agora, né? Então ele está pegando uma capa maior ali para esse compressor, fazendo a substituição dele. Então agora sim está de acordo com aquela ação de mudança, que era justamente fazer a alteração dessa capa, tá? Salvando novamente na plataforma, então todos os dados ali gerados pela plataforma vai ter um controle de acesso, então o que que ele pode salvar, né? Notem que a estrutura do SolidWorks eu não consigo editar no CATIA, mas eu consigo visualizá-la, tá? Salvou essa mudança na plataforma, está tudo registrado numa ação de mudança, então ele tem ali o registro do que foi feito, por que foi feito. Nesse meio tempo, pode ser que algum projetista tenha feito algum outro tipo de trabalho, então você recebe também a informação ali no software que existe uma nova revisão de algum componente, no qual você já pode fazer a substituição desse dado na sua nova montagem, né? Então, inserindo ali a revisão B de algum componente dessa montagem, tá? Finalizando esse trabalho, verificou ali se tem alguma nova substituição que precisa ser feita devido às revisões que podem ser geradas, né? Então a gente tem essa questão do trabalho concorrente ali funcionando bem. Preenchimento de alguns atributos no CATIA, que é algo bastante comum da gente ver, e esses atributos sendo sincronizados com a própria plataforma. Então, um gerente que não tem acesso direto ao CATIA, que só tem acesso ali à plataforma, ele consegue verificar tudo que foi feito relacionado ao 3D, mas também alguns atributos que podem ter sido inseridos. Um deles, como vocês estão vendo aí, um número de série que a gente pode estar inserindo em cada um dos nossos produtos. Pegou a ação de mudança, finalizada, o gerente já tem acesso a isso e vai fazer a verificação. Então ele pegou ali, por exemplo, um tablet dele, estava no aeroporto, por exemplo,
Pegou o 3D, vai fazer uma validação ó, diretamente do navegador, isso aí não é nada instalado, tá? Verificou, está de acordo ali com as especificações, ele pode validar a mudança. Não estando de acordo, ele faz novamente ali o processo, né, traz essa mudança para em trabalho, designa ali para o projetista e ele vai continuar o trabalho dele, tá? Então, tudo que foi falado até agora, pessoal, já está meio que incluso com esse conceito de cloud service, né? Seja ali para o projetista que vai precisar tanto do CATIA V5 quanto com as soluções da plataforma, que são os cloud services, né, para gerar ali as issues, verificar suas tarefas, mas também para um gerente, para alguém da qualidade, por exemplo, que não precisa necessariamente de um software CAD, mas precisa estar realmente envolvido no processo, utilizando ali então as soluções da plataforma com esse cloud service, tá? Bom, e aí a gente fala agora um pouco do conceito de escalabilidade da plataforma, né? Então a gente tem essa solução que a gente comentou, estou com a Tia V5 ali trabalhando junto com a própria plataforma, mas a gente consegue integrar diversas outras soluções inseridas nesse ambiente para que ele atue ali junto ao CATIA V5. Dentre as principais, a gente vai trazer um pequeno exemplo de soluções CATIA, Enovia, Delmia e Simulia que podem ser ampliadas ali para o seu processo e também podem trabalhar junto com o projetista do CATIA V5, tá? Então, na plataforma, nós temos uma solução que é o CATIA 3D Experience, tá? Ele é um software nativo já da plataforma, que traz as mesmas capacidades que o CATIA V5 já trazia, né? A robustez do CATIA V5, só que com uma interface nova e com algumas ferramentas novas também, né? Então, esse vídeo aí vocês estão vendo a questão de um cinematismo sendo aplicado. Lá a gente vai ter soluções para otimização topológica, design de superfícies, chapa metálica, simulações simples, né, que a gente está focando ali no CATIA, então entender ali um esforço mecânico do meu produto, tá? É uma coisa que a gente consegue estar evoluindo ou estar trabalhando junto com o CATIA V5, tá? Soluções relacionadas à Enovia, né? Então, Enovia seria todo o gerenciamento dos dados e controle dos processos, né? Então, a gente pode ter alguma solução para gerenciar projetos. Eu dividir ali meu projeto em fases, eu criar relações entre as tarefas, né, como se fossem rotas, só que de uma maneira um pouco mais completa, tá? Entender ali os impactos, entender se a gente tem alguma tarefa em atraso, o que que a gente precisa fazer para estar aprimorando, alguns indicadores também, tá? Entre outras coisas, a gente consegue controlar portfólio, gerenciar requisitos. Então, tem diversas soluções relacionadas ao E9 que a gente consegue estar atribuindo e trabalhando bem com alguma solução CATIA, seja o V5 com Cloud Service ou seja o nativo que a gente acabou de comentar. Tá? Temos também a parte de manufatura com o Delmia, né? Então, tudo que envolve a manufatura dentro da plataforma 3D Experience, a gente trabalha com o Delmia. Então, desde uma criação ali de uma MBOM, né, uma lista de material para manufatura, a gente pode digitalizar o nosso processo com uma planta 3D da nossa empresa, entender ali o funcionamento, trazer alguns indicadores de como está sendo feitas as operações, se elas estão de acordo, se a gente tem alguma margem ali para melhorar, tá? Então, tudo relacionado à manufatura, a gente pode estar trabalhando com Delma, tem diversas outras soluções também, tá? E o Simulia, né, que traz um nome um pouco mais sugestivo, que vai trabalhar com toda a parte de simulação, seja ela qual for, né? Então, a gente pode estar trabalhando com uma simulação mecânica de esforço, né, uma análise de impacto ali, simulações eletromagnéticas, injeção plástica, acústica, fluidos, enfim, tem diversas capacidades que a gente pode estar trabalhando com o Simulia dentro da plataforma 3D Experience, tá? Então, essas são algumas de outros softwares, vamos dizer assim, né? Algumas outras soluções que a gente consegue agregar ainda mais valor para um processo de engenharia, tá? Bom, a gente está aí já mais ou menos 35 minutos, que é mais ou menos o que essa apresentação dura aí para a gente. Então, é só trazer algumas conclusões para a gente fechar essas ideias e partir para as dúvidas ali de vocês, tá? Então, concluindo tudo que a gente comentou ali, né? A plataforma 3D Experience e o CATIA V5 com Cloud Service, ela traz para a gente um gerenciamento de tarefas e modificações de uma forma mais simplificada, tanto para quem executa a modificação, quanto para quem gerencia e cria essas necessidades de modificação, tá? Trabalhando ali mais voltado à plataforma e o projetista com essa comunicação entre plataforma e CATIA V5.
trazendo bastante valor aí para a gente. Uma solução que a gente chama all-in-one, né? Então, desde a concepção do meu produto até eu discutir meu projeto, até eu gerenciar as tarefas, gerenciar as modificações, tudo isso é feito em uma única solução, tá? Conseguindo abranger ali o processo como um todo. Acesso aos dados de nuvem de forma segura, tá? Outro ponto importante que a gente tem que deixar claro, né? Apesar do nome ser sugestivo ali, Cloud Services, todas essas soluções que a gente comentou, elas atuam diretamente em nuvem, tá? Então não é necessidade de investir em uma infraestrutura física, né? Servidores, manutenção desses servidores, uma equipe de TI voltada a cuidar desses servidores, tá? Tudo já está incluso nesse Cloud Service, né? Nessa utilização da plataforma em nuvem, tá? Garantindo ali a segurança dos dados também. Conseguimos conectar todos os colaboradores ao processo de inovação, então desde o departamento de engenharia, que é uma que a gente costuma ver mais, né? Mas também o pessoal de marketing para pegar o produto, gerar uma imagem fotorrealista para fazer uma divulgação, o pessoal de manufatura, qualidade, comitê executivo, diretoria, enfim, todos que forem relevantes para o processo podem ser integrados a ele, né? Com ferramentas específicas para determinados tipos de função, e aí trazendo ainda mais valor para o processo, tá? Colaboração em tempo real, então tudo que é feito ali no CATIA, como vocês viram no vídeo, né? Um outro projetista gerou uma revisão. Eu tenho a indicação no software que o produto que eu estou utilizando não está mais na última versão. Eu tenho que atualizar a revisão que foi criada. As mensagens são instantâneas, as notificações que você recebe relacionadas a tarefas também são instantâneas. Então tudo ali é atualizado em tempo real, tá? E apesar de todas essa robustez, essas capacidades, ele possui uma implementação relativamente simples e rápida, onde o usuário vai receber um usuário, né? O usuário recebe ali um login para ele se conectar à plataforma, faz ali a instalação do conector do CATIA, apenas isso que ele vai precisar, claro, e o CATIA também, né? O resto das soluções já está todas, né, já estão prontas ali para serem utilizadas, bastando você se logar na plataforma e fazer a utilização com base ali na sua função no processo, tá? Isso tudo atingido aí graças às capacidades da plataforma 3D Experience e dos Cloud Services com o CATIA V5, tá? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para comentar hoje. Eu abro aqui agora o espaço para esclarecer dúvidas, pegar algumas informações com vocês. Vocês têm aí meu contato, tá? Tanto o e-mail quanto o WhatsApp, se precisarem me ligar, se precisarem marcar uma reunião para entender algum ponto melhor, ou quiserem entender um pouco mais aprofundado, focado ali nas funções do CATIA com o Cloud Services, tá? A ideia hoje era passar um panorama geral, mas se vocês quiserem entender um pouco mais de algum ponto específico de forma mais aprofundada, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, a gente pode marcar uma reunião e conversar melhor sobre algum dos temas aí, tá? Eu vou acessar aqui agora o chat para verificar se surgiu algum tipo de dúvida, algum questionamento aí com relação à solução. Sintam-se à vontade aí para trazer alguns pontos, se tiverem alguma opinião, alguns feedbacks também, sempre interessante para que a gente possa estar melhorando aí os nossos eventos aqui na LWT, tá? A Giovana questionou ali se existem restrições quanto à capacidade de armazenamento disponível, né? Então, como que funciona isso, né? Todo usuário que possui ali o CATIA V5 com Cloud Services, ele vai ter acesso já a um determinado espaço dentro da plataforma para armazenar esses dados. Então, são 25 gigas para cada um dos usuários, tá? A forma como a plataforma se conecta com o CATIA, ela faz com que os arquivos sejam mais otimizados. Então, às vezes, você tem uma montagem que no seu explorador de arquivos do Windows tem 1 GB, mas isso aí se deve muito ao fato de eu ter diversos componentes duplicados, por exemplo, né? Então, a plataforma ela faz esse filtro um pouco melhor, claro, com um apoio ali do próprio projetista, para trazer ali uma solução mais otimizada. Quando o arquivo suba para a plataforma, ele tenha um espaço menor e ocupe relativamente um espaço também menor, não ocupando 1 GB, 2 GB, o que for dessa montagem mais pesada, tá? Então funcionaria mais ou menos dessa forma aí. Beleza? Como eu disse, pessoal, se preferirem também
marcar uma reunião, mandar um e-mail para que a gente se aprofunde em algum ponto, que se vocês tirem as dúvidas aí, fiquem à vontade, tá? A gente pode agendar aí quanto antes para estar trabalhando em cima desses pontos aí junto a vocês e, como eu disse algumas vezes durante a apresentação, agregar mais valor para o processo de vocês, tá? Bom, vou aguardar mais um pouco aqui para verificar se realmente surge algum tipo de dúvida, tá? Para quem não tem nenhuma dúvida, pelo menos por enquanto, é, peguem meu contato aí, se precisarem, em um caso futuro, entrem em contato com a gente, tá? Agradeço para quem for sair já, para quem for trabalhar algum tipo de dúvida depois. Agradeço pela atenção de todos aí, pela participação no nosso webinar e a gente se vê num próximo aí para tratar de algum outro tema também, tá? Obrigado, Francesco. Bom dia. Inclusive, pessoal, depois a gente pode estar disponibilizando, tá, essa apresentação, né, como forma de um PDF aí para vocês verem algum ponto ali que talvez tenha passado despercebido, quiserem compartilhar internamente dentro da empresa de vocês, tá? Então, isso aí a gente pode estar disponibilizando também. Obrigado, Cláudio. Se precisar de alguma informação adicional, sintam-se à vontade e entre em contato comigo. Beleza, Kevin? Muito obrigado, viu? Valeu, Thiago. Obrigadão, cara. Bom trabalho a todos aí também. Orlando, bom trabalho, bom dia. Obrigado, Márcio. Bom dia. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Como eu disse, já estou até um pouco repetitivo. Vocês têm meu contato, WhatsApp, e-mail. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, trazer uma outra reunião, aprofundar em algum outro tema aqui que vocês queiram, tá? A gente está aqui para ajudar vocês, trazer cada vez mais valor aí para o pro processo de engenharia e facilitando o dia a dia de vocês, tá? Bom, acredito que seja isso. Vou, vou finalizar a apresentação por aqui. Novamente, muito obrigado a todos aí que estiveram presentes nesse webinar. A gente se vê num próximo e seguimos aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Bom dia a todos.